Sim, a, eu diria que a crítica textual é uma ciência investigativa de textos antigos em busca do texto original. Só que tem um grande problema aí. Assim, os manuscritos originais, né, os autógrafos originais, eles já se perderam. Então esse é o grande problema. Sim, essa definição também é válida, né? Plausível essa definição. A crítica textual é um ramo ou uma disciplina da filologia. Sim, a filologia é uma ciência que interpreta o texto a partir da língua original. Então a análise que o crítico textual faz é uma análise filológica do texto. Essa é a hermenêutica fidedigna, né? É você tomar o texto a partir da língua original. Sim, aí a possibilidade de um desvio hermenêutico e exegético é muito difícil. É muito difícil. Então a crítica textual é isso aí, é uma ciência investigativa. Sim, ciência, ou um ramo, ou uma disciplina da filologia. E vale salientar que o foco da crítica textual não é não é a teologia, sim, do texto, sim, não nessa perspectiva, né, teológica, filosófica, religiosa. A crítica textual trabalha numa perspectiva literária. Sim, ela analisa o texto como objeto literário, objeto de literatura. Então, a crítica textual trabalha a materialidade do texto. Sim, a materialidade do texto. Eu diria que a crítica textual tem desenvolvido um trabalho de grande relevância. Né? De grande relevância. Agora, qual é a função do crítico textual? Em busca do texto original, mas os manuscritos originais, os autógrafos originais, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, já se perderam. Então, nós temos hoje cópias de cópias, sim, fragmentos de cópias. Então, qual é o trabalho da crítica textual? É tentar fazer a compilação do texto, né? Compilar o texto. E para isso tem que restituir o texto, porque existem manuscritos que não podem mais fazer a restituição. É isso? Devido ao manuseio, eles já estavam estragados, manuscritos, papiros, óstracas e outros materiais. Então não tem como o crítico textual fazer a restituição do texto, sim. O trabalho é esse aí. Não pode fazer, não pode recuperar, porque está muito estragado, não pode fazer a junção. Sim, a junção. Então basicamente é esse o trabalho da crítica textual. É a restituição do texto, a padronização do texto, a preservação do texto e aí a transmissão do texto. Agora, qual é a metodologia da crítica textual? Qual a metodologia? Sim, é preciso atentar para esses dois aspectos aí, né? A análise do texto e em seguida a síntese. Sim, o que se entende por análise do texto nessa perspectiva? A partir de cima, né? Pega o texto a partir de cima, depois da análise eles fazem a síntese. A síntese é a junção, né, das partes. E para que haja essa restituição, para que possa fazer a junção, os textos têm que ser fidedignos. É assim que eles chamam, tem que ter fidedignidade. Né, para que possa fazer esta junção, que espécie uma colagem, sim. Sim, a análise, que é a palavra anar, vem de cima, né? Anar. Em seguida, a síntese, que é a junção de partes. Então, aí sim, aí pode fazer a restituição ou restabelecimento do texto para a preservação e para a padronização, sim. Tem que também padronizar o texto.
padronização e depois a preservação do texto. Esse é basicamente o trabalho da crítica textual. Então nós vamos desenvolver uma série de ministrações, uma série de reflexões sobre crítica textual. Sim, é de grande relevância o trabalho dela. Sim, são 3 tipos de textos que nós vamos ver ao longo desse estudo. O texto crítico, que é aquele texto mais antigo, né? O texto mais antigo, os textos bizantinos, né? O texto majoritário, que é a maioria. Agora a questão é, quais os textos que mais aproximam dos originais? É o texto crítico, os mais antigos, ou o texto majoritário? Qual desses textos que mais aproximam dos originais? Porque a crítica textual, o foco dela é buscar a originalidade do texto. O que é que o texto quer dizer? Qual a essência do pensamento do autor? Outro texto, sim, além do texto crítico, que é o mais antigo, o texto majoritário. Agora, qual a procedência desses textos? De onde eles procedem? Qual a procedência geográfica desses textos? É isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Aí vem um texto que foi compilado por um teólogo chamado Erasmo de Roterdã, que é o texto Receptus. Sim, você lembrou muito bem. O texto Receptus serviu de base para várias traduções. O rei James, lembra aquela Bíblia King James? Teve por base texto Receptus. Sim, Martinho Lutero, para fazer a tradução para o alemão, pegou por base textos Receptus. João Ferreira de Almeida pegou por base textos Receptus. Agora, que textos são esses? Como que eles foram compilados? Erasmo de Roterdã era de fato um homem de Deus? Entendeu? Então nós vamos trabalhar esses e outros aspectos relacionados à crítica textual. A crítica textual. Sim, esse era o trabalho do crítico, né? Esse era o trabalho do crítico textual. Agora, quando não se podia fazer quando o texto não era fidedigno para fazer esta junção, que é a síntese do texto, é aí que surgem as variantes textuais. E também interpolações. Agora, quem foi que cometeu esses erros? Foram os escritores da Bíblia? Eu acho que não. Que eles foram inspirados por Deus. Foram os tradutores? Foram os copistas? Foram os maçoretas? Quem foram os maçoretas? Foram os judeus escribas, doutores, mestres, que fizeram a vocalização do texto consonantal.